Eu nem sei tanto quanto tempo. Desde criança. Oi, pessoal. Meu nome é Iana, tenho 32 anos, faço parte aqui da paróquia Nossa Senhora da Glória já há bastante tempo, né? Desde pequena. E estou aqui para contar um pouco da minha história. Espero que alcance muitos corações para Deus. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a sentir algumas dores na perna, né? E acabamos não indo investigar, porque a gente nunca espera que seja algo mais grave. Então, continuei sentindo essas dores. E depois de um tempo, os meus pais resolveram me levar para uma emergência, né? Para ver o que era que estava acontecendo. E, assim, eu sempre fui de família católica, né? Os meus pais eram do Encontro de Casais com Cristo aqui da paróquia. Então, desde pequena, eu já frequentava, né, as missas aqui. E aí, depois vieram os meus irmãos. Eu passei 9 anos como filha única. E eu tenho 2 irmãos mais novos, né? E nesse dia, os 2 estavam doentes, né? Estavam com febre. Quem tem filho pequeno sabe que, às vezes, quando um adoece, o outro adoece também. Então, estavam os 2. E aí, a gente foi na emergência. Eu fui com a minha mãe, desci, né? E o meu pai ficou com os 2 no carro, porque eles estavam com febre, enfim, para não ter que descer. A gente achando que ia ser algo super rápido. Quando eu cheguei, o médico conversou com a gente, né? Eu expliquei que estava sentindo dor. E aí ele pediu um raio-x, mas ele disse que achava que não ia ser nada. Ele disse, não, isso deve ser uma distensão muscular, mas vamos fazer o raio-x só por desencargo de consciência. E aí eu fui, fiz o exame. E quando a gente voltou para mostrar, que ele viu o exame, ele já ficou bem assustado e ele foi bem enfático, né? Ele disse, isso aqui tá com característica de um tumor, isso é um câncer. Então corram para ir atrás para começar o tratamento. Eu vou dar aqui um contato de um médico que eu conheço, que é especialista em tumor ósseo. E aí foi tudo muito rápido. Eu lembro que quando ele falou, né, a palavra assim, câncer, para mim tinha muito peso, porque eu acompanhei todo o tratamento do meu avô, que teve câncer, né? Ele morava no interior, então quando ele foi fazer o tratamento, todo aquele processo, ele veio aqui para Fortaleza e ficou morando na nossa casa com a gente. Então, para mim, eu vi todo o processo, né? E para mim era uma doença que maltratava muito, né? Eu perdi o meu avô, então naquele momento eu pensei, meu Deus, vai ser igual o que aconteceu com o meu avô. E eu saí com muito medo da sala do médico. A minha mãe ficou lá conversando com ele. E eu cheguei no carro, meu pai estava lá, eu disse, pai, eu tô com câncer. O médico disse que eu tô com câncer. E meu pai disse, minha filha, que é isso? Não diga isso não. Foi tudo muito rápido. Isso foi no dia 6 de março. E aí, quando a gente saiu de lá, a gente já foi atrás, né, como era que de marcar com esse outro médico, de ver os próximos passos. E no dia 23, eu já comecei o tratamento. Então, a gente se reuniu com esse ortopedista, né, que ele trabalhava com essa parte de tumores ósseos, e ele explicou que o tratamento seriam 4 sessões de quimioterapia. Depois eu faria a cirurgia para colocar uma prótese, porque o tumor que eu tive era um osteosarcoma. Ele é um tumor que dá dentro do osso. Então, eu teria que tirar todo o fêmur, né, que era a região que estava acometida, próximo do joelho, como já estava também chegando perto do joelho, né? Ele ia tirar também essa parte, colocar prótese no joelho também. E aí ele conversou com a nossa família, explicou que depois da cirurgia eu faria mais 4 sessões de quimioterapia. E assim, não estava com metástase, então já tinha, né, uma boa chance de cura. Ele conversou bastante com a gente, que a gente tivesse paciência, era um tratamento difícil, a gente sabia disso, né? E aí, no dia 23 de março, eu comecei a quimioterapia. Fiz as 2 primeiras sessões, até que aliás, as 3 primeiras, até que chegou maio, que era mês das mães, né? E aí, a essa altura, eu já estava bem carequinha, né? Já estava realmente no auge, assim, do tratamento. E no Dia das Mães, a gente resolveu visitar as minhas avós, a minha avó paterna e a minha avó materna. Eu não saía muito de casa porque sempre quando eu fazia quimioterapia, a minha imunidade baixava muito. Então, os meus pais optaram por me tirar da escola, porque tinha escada também para subir. O médico orientou que eu ficasse andando de muleta, né? Porque o tumor que eu tive, ele enfraquecia muito o osso.
Então, por conta disso, era mais fácil de ter fratura, se eu fizesse algum movimento brusco ou algum esporte, né? Então, ele disse, ó, vamos evitar tudo que possa trazer comprometimento para sua perna, vamos evitar. Então, por conta disso e da minha imunidade que já caía muito, os meus pais acharam melhor que eu realmente ficasse em casa. Então, eu parei de estudar também nessa época. E nesse dia a gente foi para um shoppingzinho comprar uma lembrancinha para as minhas avós. E como eu não era muito bom que eu ficasse saindo, né? Eu fiquei no carro com meu pai, com a minha irmã e a minha mãe desceu com o meu irmão. E aí minha mãe não voltava, não voltava. Aí meu pai disse que ia atrás dela. E tá muito tempo que eu não saía de casa. Eu disse, ô pai, deixa eu ir também, porque faz tanto tempo que eu não saio, né? E aí ele disse, pois tá bom, vamos lá. E eu fui de muleta com a minha irmã. E aí lá nós encontramos minha mãe, encontramos meu irmão. E esse shopping era bem pequenininho, mas eu sempre fui muito preocupada com os meus irmãos, né? Eu me sentia meio que mãe deles, eu tinha um sonho de ter meus irmãos, porque eu passei 9 anos sozinha. A minha mãe não conseguia engravidar, e aí quando ela engravidou da Isabela, logo depois veio o Gabriel, com a graça de Deus, né? Foram duas bênçãos, e eu me sentia assim, mãe deles. E minha mãe vivia falando, minha filha, não precisa, você não tem que se preocupar. E eu era muito preocupada com eles. E aí, nesse dia, quando a gente se encontrou, né, eles crianças, gostam de correr, de fazer tudo. E aí o meu irmão soltou da mão do meu pai e saiu correndo. E aí, quando eu vi, eu pensei, meu Deus, ele vai se perder. E aí, saí correndo atrás dele e nem liguei, soltei a muleta, eu só ouvi minha mãe gritando, e Ana, para, você não pode correr. E eu fui correndo atrás dele e aí fraturei o fêmur, né, que era realmente o que o médico tinha mais orientado a gente, que eu tivesse cuidado, que eu não corresse, não fizesse esporte, mas fraturei, eles entraram em contato com o ortopedista, né, para ver o que era que seria feito. E nesse dia mesmo do shopping, eu já fui para o Hospital do Câncer, que era onde eu fazia geralmente as cirurgias, né, para colocar catéter, quando tinha alguma intercorrência, alguma coisa. E aí lá ele era um domingo, né? Então ele foi, conversou com a gente, explicou que a equipe não tinha como ir para lá para operar, porque era um domingo, e foi tudo muito em cima da hora, mas que na segunda-feira eu faria a cirurgia. Como eu fiz alguns exames de imagem, ele viu que o tumor ainda não estava completamente ressecado, como deveria estar, para colocar a prótese. Apesar que faltava uma sessão de químio só para terminar o ciclo, né? Então ele falou, ele disse, ó, é melhor a gente botar uma placa unindo o osso, e aí você vai ficar sem andar, vai fazer outra químio, e aí depois a gente vê para marcar a cirurgia para colocar a prótese, porque é um risco colocar a prótese com o tumor ainda tão ativo, né? E aí na segunda-feira eu fiz a cirurgia, coloquei a placa, e aí desde então a gente se mudou para a casa da minha avó. E foi um período que eu senti muito, assim, o amor de Deus através da minha família, né? Eu sempre me emociono muito quando eu falo dessa parte, porque realmente foi um período que todo mundo se uniu muito. A minha casa, como tinha escada, era mais difícil, né? Porque eu tinha que ficar realmente fazer o mínimo de movimentação possível por conta da perna. Então, lá na minha avó, tinha os quartos, era plano, e aí foi todo mundo para lá, os meus irmãos, minha mãe, meu pai. E foi um período assim que eu vi a união de todo mundo, né? As minhas tias, uma ajudava com os meus irmãos, a outra vinha e ajudava comigo. Minha avó, a minha mãe também parou de trabalhar nessa época, né, para ficar comigo. E foi um período realmente que eu senti muito forte esse amor de Deus através da minha família, né? Através de tudo assim que eu via o que eles estavam fazendo ali, naquele momento que eu estava precisando tanto. Então foi um período que a gente se uniu muito. A minha avó me ensinou várias orações, a gente rezava juntas todos os dias. E foi um período que me ensinou demais, né? Assim, de forma geral mesmo. Depois disso, que eu continuei as sessões de químio, né? Fiz mais uma sessão de quimioterapia e comecei a ter muita febre. E era febre direto.
já era natural que eu tivesse febre depois que eu fazia quimioterapia. Algum tempo depois eu ficava tendo febre porque a imunidade baixava muito. Mas dessa vez a febre não passava, não passava. E eu fazia exame, ninguém descobria por que era, eu precisei ser internada, né? E fiquei quase um mês que eu estava internada já. E era febre o tempo todo e ninguém descobriu por quê. E aí, nesse meu período de internação, a minha mãe foi para uma missa de cura de uma moça que a gente conhecia, que era a Lilian. Ela estava se curando de um linfoma e ia ter a missa dela, né, em ação de graças. Ela chamou toda a nossa família, mas como eu estava internada, o meu pai ficou comigo e a minha mãe foi com a minha avó. E aí, quando elas estavam lá na missa, a Lilian falou com a minha mãe, disse, ó, quando terminar a missa, tu não vai embora, que tem uma pessoa aqui que eu quero que faça uma oração pela Iana. E eu tava lá no hospital, né? Aí quando acabou a missa, ela se juntou com essa pessoa, elas fizeram uma rodinha para rezar por mim, né? A minha avó, a minha mãe, a Lilian e essa conhecida dela. E elas fizeram uma oração, e minha mãe disse que foi uma oração muito forte. E ela disse que Nossa Senhora estava derramando uma chuva de bênçãos e graças lá onde eu estava, né, no hospital, e que no dia 18 de outubro eu estaria proclamando a minha cura. E minha mãe ficou super feliz. Enquanto isso, eu estava no hospital e chegou a mãe do meu vizinho de quarto, porque lá, quando eu fazia o tratamento, eu ficava no Luiz de França, na parte pediátrica, né? Da oncologia pediátrica. E o vizinho de quarto, meu vizinho de quarto, estava com leucemia e a mãe dele trouxe uma Nossa Senhora para mim amarrada num terço e disse: "Ah, o Luquinhas mandou para você essa Nossa Senhora". E aí, quando eu abri o bilhete, tinha escrito: "Filha querida, nesse momento estou derramando uma chuva de bênçãos e graças sobre você". E aí eu fiquei super feliz, coloquei no meu altarzinho e quando minha mãe chegou da missa, ela viu a Nossa Senhora, porque eu não tinha a Nossa Senhora de Fátima ainda. E ela perguntou: "Ai, que linda a Nossa Senhora". Aí eu falei para ela, eu disse: "Ó, mãe, o Lucas trouxe para mim", e mostrei o bilhetinho para ela. Ela ficou muito emocionada. E aí ela disse: "Ó, minha filha, isso foi uma confirmação, porque eu tava lá e a gente fez uma oração e exatamente o que tá nesse bilhete, ela falou, né, lá que Nossa Senhora estava derramando uma chuva de bênçãos e graças sobre você". E nós ficamos muito felizes porque não só nesse momento, mas durante todo o tratamento, né, durante todo esse período, Deus e Nossa Senhora se mostravam muito para a nossa família, né, através das pessoas, de medalhinhas que eu recebia, de orações, de novenas que eu fazia e de Santa Terezinha que eu ganhei tantas rosas assim, das novenas que eu fazia com a minha avó. Então, Deus ele sempre se mostrava muito, né? E nesse dia foi assim algo que a gente sentiu realmente que Deus estava confirmando ali que ia dar tudo certo. E aí, pouco tempo depois, acho que uns 2 a 3 dias, eu passei a noite muito mal, precisei entrar no oxigênio. E os médicos, eu consegui dormir já, era umas 5 e pouco da manhã, quando elas botaram oxigênio, que eu consegui ir acalmando e consegui dormir. E aí, quando eu acordei, já foi com a minha mãe entrando no quarto com o meu oncologista que me acompanhava na época, né? E minha mãe chorando muito, eu fiquei sem entender. E aí ele disse: "Ó, Iana, eu estou aqui porque a gente fez alguns exames, você vai ter que ir para a UTI, mas não se preocupe, tá tudo bem". Só que eu sabia que não estava tudo bem, né? E eu fiquei com muito medo porque UTI a gente já liga a outra, né, a algo mais grave. Então eu senti muito medo nesse dia e eu lembro que no caminho para a UTI, lá os pais não podiam entrar, né? Apesar que era pediátrica, mas eu entrei sozinha, né? E aí no caminho minha mãe foi comigo e eu disse: "Mãe, eu lembro demais, eu falei, Nossa Senhora não disse que eu ia estar proclamando a minha cura?". E minha mãe olhou para mim, né? Chega, ela parou assim, que ela tava chorando, tava muito, mas acho que ela tirou toda a força de onde ela nem tinha e disse: "Minha filha, você tem fé, tenha fé, vai dar tudo certo". Né? E naquele momento ela foi muito sinal do amor de Deus e de Nossa Senhora mesmo, né? Eu senti muito assim a presença de Deus ali naquela fala dela, né? De dizer: "Tenha fé, vai dar tudo certo". E aí eu entrei. A última coisa que eu lembro de quando eu entrei na UTI foi realmente dos médicos conversando comigo, né? Falando que eu tinha. Eles tentaram explicar que eu estava
com vírus, fungos, bactéria e derrame na pleura. Então eu teria que fazer era um procedimento, né, para colocar um dreno e retirar o catéter, porque o catéter, eles descobriram que estava no os fungos, né, que eu tava, eles descobriram que estava no meu catéter. Então teria que ser retirado, que era o que estava me dando aquela febre, né? Eu já estava com infecção em várias coisas. E aí eles conversaram comigo que eu ia ter que fazer esse procedimento. E aí eu fui, eu lembro quando eu saí para o procedimento, lembro da minha família lá no corredor, né? Eu lembro de falar com eles e tudo. Mas aí quando eu voltei, já o que eu sei foi o que eles me contaram, né? Que eu voltei muito, assim, puxando o ar, né? Sem conseguir respirar. E aí quando eu entrei, eu já tive que ser entubada. Mas colocaram o dreno, né? Tiraram o catéter, deu tudo certo. Mas eu tava com muito desconforto respiratório, então quando eu entrei, eles me entubaram e aí começou, né? Todo dia tinha o boletim das 8 da manhã e das 5 da tarde, lá da UTI. E cada dia era uma coisa nova que aparecia, né? Era pneumonia, e depois eles chamaram os meus pais porque eu tava com os rins, estavam bem comprometidos, né? Eu estava tomando muita medicação já há muito tempo, que eu já estava há um mês no hospital internada, né? E aí eles conversaram que talvez precisasse fazer hemodiálise, né? E aí no outro dia era problema no coração, eu tive um probleminha por conta também dos antibióticos, e eles conversaram com os meus pais também que isso que eu tive, né? Se era reversível, mas eles disseram que se revertesse pelo meu quadro seria algo muito lento, né? Então pediram paciência dos meus pais. E aí todo dia era algo novo que aparecia. E aí, depois de um tempo, né, que eu já estava nessa situação, os médicos chegaram para os meus pais num dos boletins, conversaram com eles e disseram: olha, vocês têm fé? Então rezem, porque ela é o caso mais grave da UTI. Tudo que tinha para ser feito, a gente, tudo que estava no alcance, né, da medicina, a gente já fez, mas realmente, se vocês têm fé, então rezem. E aí os meus pais, o hospital que eu ficava era próximo da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, e os meus pais depois disso foram para lá e pediram muita oração, e realmente era uma corrente de oração muito forte, era muita oração de pessoas que eu nem conhecia, e Ave Maria, todo mundo rezando, e eles foram, minha mãe disse que eles foram para a igreja e entregaram, né, realmente como os médicos tinham dito, né, e entregaram mesmo a Deus, a Nossa Senhora, que fosse feita a vontade de Deus. E aquela mulher que rezou por mim lá naquela missa, né, que falou que eu ia estar proclamando a minha cura, ela soube e ela já estava intercedendo por mim. Então, nesse dia, ela entrou em oração realmente, né, pelo meu quadro. E aí, no dia seguinte, pela manhã, a minha mãe recebeu uma ligação dela e ela disse: olha, a Iana tem uma lista preta na perna. E da primeira cirurgia que eu fiz, que foi aquela quando eu caí, né, a minha cicatriz era bem retinha e eu dormia muito por cima dela. Então a cicatriz ficou mesmo uma lista assim bem escura, né? E minha mãe ficou super assim, porque ela não me conhecia, essa mulher. Ela rezava por mim, mas ela nunca tinha me visto. E minha mãe confirmou para ela que realmente eu tinha essa lista na perna. E aí ela disse: ó, eu tava rezando pela Iana e eu visualizei Nossa Senhora tirando alguma coisa de uma perna com lista preta. E eu acho que era a Iana. Eu quero levar a mãe rainha para ficar na UTI com ela um tempo. E aí no horário da visita ela foi, mas não deixaram ela entrar, porque realmente era só pai e mãe, né, que podiam entrar. E a minha mãe entrou com a mãe rainha. Ela pediu que a minha mãe colocasse a mãe rainha na cabeceira, né, da onde eu tava, do leito, e a minha mãe levou. E minha mãe disse que colocou a mãe rainha e fez uma oração assim muito forte, entregando ali a Nossa Senhora, né, para que realmente Nossa Senhora intercedesse, né, e que fosse feita a vontade de Deus. E foi tudo muito rápido. Depois, no boletim do dia seguinte, eu fazia o exame todos os dias, né, um raio-x para acompanhar como estava o derrame na pleura, a pneumonia. E os médicos chamaram os meus pais e disseram: olha, a gente não sabe explicar como o exame dela melhorou assim tão rápido, né? Então,
Depois disso, cada dia era algo novo que ia surgindo de bom, né? Eu ia melhorando, com a graça de Deus, coisas assim que até do coração, eles disseram, a gente vai esperar uma semana para fazer o exame de novo, porque como é algo lento, nem adianta fazer agora, porque com certeza ainda vai estar. E aí eu fui refazer o exame do coração e não tinha mais nada. E eles ficaram sem saber como explicar para os meus pais como reverteu de forma tão rápida, né? Então, assim, cada dia era uma vitória, era algo novo, né, que ia surgindo. E com a graça de Deus, depois de um tempo, eu tive alta da UTI, voltei para o quarto. Foi um dia muito especial, que eu nunca vou esquecer, né? Eu guardo, assim, com muita gratidão a Deus, aquele dia que eu fui para o quarto novamente. Depois de pouco tempo, eu tive alta, voltei para casa, pude continuar o meu tratamento, né? Fiz mais uma sessão de quimioterapia. E aí o médico chamou a gente para conversar sobre a cirurgia, que era para colocar a prótese. Então ele disse, ó, a cirurgia vai ser uma cirurgia muito grande, porque é o fêmur todo, é o joelho, então é uma cirurgia longa, de 8 a 10 horas. Ela tem que estar ciente da questão da que pode ser que precise amputar, porque às vezes o organismo rejeita, né, aquele corpo estranho que é a prótese. E aí ele explicou tudo pra gente. E assim, eu acho que Nossa Senhora sempre estava dando muita tranquilidade, né, no nosso coração, principalmente depois de tantas confirmações, né, que a gente já vinha recebendo. Então, foi uma cirurgia super tranquila. Quando a gente chegou no quarto, que a moça me deu a chave do quarto era 1313. Então, ali eu senti muito, né? Eu e minha família, quando a gente olhou a chave do quarto, a gente já ficou super tranquilo. Eu internei uma noite antes, a gente passou a noite, assim, tranquilo. No dia seguinte, pela manhã, eu fui para o centro cirúrgico, fiz a cirurgia durou só 4 horas e meia, foi super tranquila. Coloquei a prótese do fêmur até o joelho. Voltei para o quarto, né? Fiquei aquele período de internação ainda. Depois voltamos para minha avó. E a cirurgia eu fiz em setembro, no dia 23 de setembro. E no dia 18 de outubro foi o dia que eu andei pela primeira vez. Então, realmente foi o dia que eu proclamei a minha cura, assim como ela tinha falado, né? O dia em que eu voltei a andar. Igual uma criança aprendendo a andar, morrendo de medo. Mas foi um dia também muito especial, né? E eu guardo com muita gratidão a Deus todo esse ano, que foi um ano muito difícil, né, para mim, para minha família, mas foi um ano de muito aprendizado, de coisas que até hoje a gente guarda no coração, né, em que a gente aprendeu, assim, o quanto nós não somos nada, o quanto nós somos pequenos, né, e o quanto Deus nos ama de uma forma tão grandiosa, que quando a gente nem merece, né, porque eu sempre tive uma relação com Deus, mas com certeza, depois desse período, né, da minha vida, com certeza, Deus ele veio mostrar cada vez mais aquilo que ele queria de mim, aquilo que ele queria para a minha vida. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo, né? Depois da cirurgia, eu ainda fiz mais 4 sessões de quimioterapia. Finalizei o tratamento em fevereiro de 2007, quando meu médico ligou. Eu ia fazer 15 anos, e ele me deu esse presente tão grande, que ele me ligou e falou que tinha acabado, que eu não ia mais ter que fazer químio. E foi um dia que eu fiquei tão feliz, que eu nem consegui dormir direito. Eu passei a noite acordando, acordei 5 horas da manhã e parecia um sonho. Eu lembro, eu olhava para a janela e eu ficava, meu Deus, eu não vou ter que ir mais para o hospital, eu não vou ter que ficar mais tomando aquela quimioterapia e nem com medo do que ia ser depois. E assim, eu lembro que era muita gratidão no meu coração, muita, 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 como eu tenho até hoje, né? E eu sei que a minha missão é levar a palavra de Deus, né? O nome dele, todas as maravilhas que ele fez, toda a bondade de Deus, como diz naquela música, né? Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E depois que eu resolvi realmente viver dessa forma, né, trazendo Deus para minha vida, para tudo que eu faço e colocando Ele no centro mesmo da minha vida, de tudo, é engraçado como a gente tem
mais força, porque a vida da gente nem sempre é fácil, né? Não é porque eu passei por essa situação e aí depois pronto, foi tudo ótimo e minha vida agora dá tudo certo. Não é desse jeito, né? A vida da gente é cheia de altos e baixos, né? Depois disso já vieram vários momentos também de dúvida, de medo, de alegrias também, de coisas maravilhosas que Deus faz, né? Mas também de momentos difíceis e que Deus sempre esteve ali fortalecendo. E essa é a diferença. É que hoje, diante das dificuldades, eu sei que eu tenho um Deus tão grandioso que as dificuldades parecem pequenas, apesar de serem grandes aos nossos olhos humanos, mas eu sei que tudo é pequeno diante da grandiosidade do amor que Deus tem por nós. Hoje eu tenho uma família muito amada, né? Meu marido que eu conheci aqui na Igreja da Glória, 2 filhos, o José Tomás e a Maria Lívia. O José está com quase 3 aninhos, vai fazer na próxima semana. A Maria Lívia está com 6 meses. E nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que Deus tinha sonhos tão lindos para minha vida, de me dar 2 filhos tão amados assim que às vezes eu olho para eles e eu fico, Jesus, obrigada, porque o Senhor fez infinitamente mais. Então, o que eu tenho para dizer é só que confia em Deus, em Nossa Senhora, porque diante de todas as dificuldades eu teria muito mais assim para falar. Sobre a minha gestação dos meus filhos, né, que foram 2 gestações que eu senti o amor e a presença de Deus, de Nossa Senhora, em cada uma delas. Passei por coisas também difíceis, fiquei internada, e em tudo eu via o amor de Deus. E a Maria Lívia, eu precisei internar com 32 semanas, e ela nasceu com essa música, né? Eu escutava muito na gestação. Um dia antes dela nascer, o meu marido adoeceu, a médica pediu que ele não ficasse muito indo para o hospital comigo, e ele me ligou e a gente, por chamada, nós cantamos essa música. Ele ficou tocando, né? És fiel em todo tempo. E eu fiquei rezando com essa música com ele, e uma música que eu tinha escutado tanto, eu não tinha colocado na playlist do nascimento dela. E aí eu disse, seu amor, esqueci, eu vou botar. Coloquei. E aí a Maria Lívia nasceu. A gente até riu na hora, eu tava tão nervosa, mas quando ela nasceu, que a médica veio trazer ela, foi justamente nesse refrão. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E eu sei que essa é a missão que Deus tem para minha vida. Cantar e contar a bondade dele aonde quer que eu vá. E é isso, muito obrigada. Espero que Deus possa abençoar cada um de vocês que está assistindo esse vídeo e que Nossa Senhora sempre os cubra com o seu manto sagrado.